Bom dia, meus irmãos, bem-vindos a esta que é mais uma aula de Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Calvário. Como vocês devem ter acompanhado, vocês sabem que estamos estudando acerca dos atributos de Deus nestes dias. Hoje nós estamos na quarta aula sobre os atributos de Deus e agora nós veremos o terceiro atributo chamado incomunicável. Lembrando que os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus não comunica ou que não há nenhum tipo de analogia desses atributos em nenhuma das criaturas de Deus. Esses atributos, como chamados incomunicáveis, são aqueles que somente Deus tem. Somente Deus possui esses atributos. Nós já vimos o atributo da autoexistência, nós vimos também o atributo de imutabilidade de Deus e hoje nós veremos o atributo da infinitude divina, ou também chamado de infinidade divina. Mas antes de começar, vamos dar início com uma palavra de oração. Deus grandioso, poderoso, nosso Senhor e nosso Pai. Nosso Pai em Cristo Jesus, Deus grandioso sobre todas as coisas, o Senhor e governador de tudo o que há. O Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que sustenta com a palavra do seu poder, com a sua destra. O Senhor cuida de todas as coisas e o Senhor também cuidou de nós e nos trouxe a este momento para juntos aprendermos mais sobre Ti mesmo, sobre a Tua vontade, é claro. Nós veremos aquilo que o Senhor exige de nós diante das doutrinas grandiosas acerca de Ti mesmo. O Senhor nos chama para glorificar o Teu nome e desfrutar do Senhor para todo sempre. O Senhor nos criou com esse propósito. Nós nos alegramos por este momento onde nós podemos visualizar com a capacitação do Senhor, com a capacidade que o Teu Espírito nos dá de ver a Tua verdade e ver mais os Teus atributos. Mas nós não podemos caminhar esse trecho ou não podemos vasculhar os dados da Escritura sem o temor devido e sem o auxílio do Senhor. É o Teu Espírito que ensina todas as coisas. O Senhor prometeu que nos enviaria o Seu Espírito para que nos guiasse em Teus caminhos e nos fizesse andar na Tua vontade e cumprindo a Tua vontade. O Senhor também nos dá o Teu Espírito que ilumina para nós a verdade da Escritura, ilumina a nossa mente e nos faz entender aquilo que ainda não está claro, aprender aquilo que não foi aprendido, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Dessa forma nós somos edificados, somos transformados pelo Senhor. Somos transformados à medida que contemplamos a Tua glória revelada nas Escrituras e nós pedimos nesse momento, portanto, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude. Sem Ti nada podemos fazer. Que o Senhor nos ajude nesse momento de estudo, entendendo a Tua palavra. E oramos assim, gratos desde já, mas oramos em nome de Cristo e não pelos nossos próprios méritos. Amém. Irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 145, no versículo 3. Eu vou começar com esse texto bíblico para que a gente dê o pontapé para o nosso estudo de hoje, mas que você já possa... É um salmo fácil de memorizar, um versículo fácil de memorizar, e eu peço que você preste bem atenção e, se puder, guarde esse texto como uma forma de lembrar do estudo de hoje ou alguma coisa sobre o estudo de hoje. Salmo de número 145, versículo 3. Nós veremos ele mais adiante, mas eu peço que você acompanhe a minha leitura e marque esta referência. Diz assim a palavra do Senhor: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Mais uma vez, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Como falei na introdução, nós veremos hoje o atributo de infinidade, ou também chamado de infinitude, a infinitude divina ou a infinidade divina. Como o próprio nome diz, como é auto-evidente, o termo infinidade ou infinitude diz respeito a Deus não ter fim. Basicamente é essa a noção. É aquela perfeição divina na qual nós negamos toda e qualquer limitação em Deus. Na verdade, nós não negamos apenas toda e qualquer limitação em Deus, como também negamos qualquer possibilidade de limitação.
Nós negamos que haja essa necessidade ou a possibilidade de limitação ou de fim em Deus, por isso infinitude. Se antes nós vimos que Deus é um ser autoexistente, que não precisa de nada fora de si mesmo para existir, e também vimos que Ele é um Deus que não muda, uma vez que não depende de nada fora de si mesmo, agora nós vemos que as coisas criadas, o universo criado e tudo que foi feito por Deus não o limita de maneira nenhuma. Não dá a ele algum tipo de fim, não limita o seu poder, não limita a sua vontade, não limita os seus decretos, não limita a sua essência. Qualquer coisa criada não limita o Senhor. Nem mesmo o tempo ou o espaço podem limitar Deus. Deus não está confinado, não está preso por um espaço qualquer e nem mesmo o tempo. O tempo como nós conhecemos e somos afetados por esse tempo, Deus também não é afetado por este tempo, assim como não é afetado ou não muda por coisa alguma, como nós vimos na aula passada. O fato de ele não ter fim não se dá porque nós não conhecemos o fim. Não é uma questão de nós não conhecemos o fim, por isso dizemos que ele é infinito. A questão é que ele realmente é a mais pura definição do que é ser infinito. Nós, por exemplo, se fôssemos a uma praia, se nós víssemos a areia do mar e nos propusesse que contássemos cada grão de areia, nós provavelmente logo de pronto nem começaríamos. É claro que não, porque nós cogitaríamos que é algo infinito, é algo incontável. É uma forma de nós expressarmos a infinitude de uma quantidade de coisas. Mas isso não é com relação a Deus, não é da mesma forma, porque a areia do mar, por exemplo, de uma dada praia que nós iremos, ou nessa ilustração que eu estou usando, ainda assim, ainda que nós não consigamos contar, existe um número limitado, um número que está lá definido, embora nós não saibamos e ninguém possa saber, além de Deus, quantos grãos de areia existe ali, mas existe um número definido. O caso não é a mesma coisa com Deus. Deus é um ser infinito, mas a gente não está falando infinito em termos de quantidade. Por exemplo, como se você pudesse medi-lo com algum tipo de medida, uma régua. Você também não pode pesar Deus com uma balança. Não é quantitativamente que nós estamos nos referindo à infinitude de Deus. A infinidade de Deus, ou a infinitude de Deus, ela é antes vista como qualitativamente. Isso significa que cada atributo, cada qualidade, cada virtude e excelência de Deus, ela está em Deus em um grau infinito. De fato, não tem fim. Não é que apenas Deus conhece o infinito e nós não. Ele não tem fim. E ponto final. É assim que nós lidamos com a infinitude de Deus. Outra coisa que nós precisamos considerar é que quando nós falamos sobre Deus ser imenso ou Deus ser infinito, a infinidade de Deus, nós não estamos dizendo que ele fazendo referência à sua extensão, como se fosse a extensão de um corpo, de qualquer outro objeto ou de qualquer coisa que pudesse ser medida. Nós não podemos dizer que o fato de Deus ser infinito significa que uma parte sua está em determinado lugar do universo, enquanto outra parte está com outra parte de Deus, outra parte do universo está com outra parte de Deus de qualquer forma. Nós não devemos pensar assim. Em lugar disso, preste atenção, nós devemos considerar que esse atributo de infinidade diz respeito a Deus estar em todo lugar ao mesmo tempo, infinitamente com todo o seu ser. Nós vamos ver isso mais para frente. Esse é mais um dos atributos chamados incomunicáveis de Deus. E como tal, nós vemos que ele não tem, como já repeti no começo, uma analogia ou um tipo de comunicação, posto que na menor medida em qualquer criatura. Mas nós também temos que considerar que nem sempre, e é muito provável que, como eu, você também não consiga compreender esses tipos de conceitos em Deus. Deus é um ser único, um ser que não tem um paralelo, você não consegue ilustrá-lo, você não consegue fazer uma imagem dele, dados esses atributos que nós temos visto, principalmente os atributos
incomunicáveis de Deus. Isso não significa que nós não podemos aprender alguma coisa sobre os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis e também os comunicáveis. O caso é que há sim revelação suficiente na palavra de Deus, onde nós temos um conhecimento real, um conhecimento objetivo sobre Deus e podemos ver a infinidade de Deus sendo declarada na Escritura. O caso é que nós podemos ver essa infinidade. Agora nós vamos fazer uma divisão que pode ser útil para nós entendermos. A infinidade de Deus pode ser vista em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a perfeição absoluta de Deus ou a perfeição de Deus. A perfeição de Deus tem a ver com a infinidade. Essa é uma definição. É a definição de perfeição. A perfeição de Deus é a infinidade correspondente à qualidade do seu ser. A perfeição de Deus é a infinitude divina relacionada ao seu ser ou essência, sendo que com isto nos referimos mais propriamente à qualidade do seu ser. Lembrando que nós não estamos falando de quantidade, mas sim de qualidade, a infinitude em relação à qualidade de Deus. Como nós vimos acima, essa infinitude não pode ser quantitativa e nós vemos essa infinidade de Deus, não podemos ver, melhor dizendo, essa infinidade de Deus como se fosse um produto como resultado de uma soma de coisas, ou a soma total de todas as coisas. A infinidade de Deus não é a soma, ou o produto da soma de todas as coisas. Isso não significa que se nós pudéssemos pesar, medir, quantificar e calcular, somar todas as coisas criadas, as visíveis e as invisíveis, quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra, em qualquer lugar do universo, se nós pudéssemos somar de alguma forma todas essas coisas, ainda assim você não pode dizer que essas coisas correspondem à infinitude de Deus. A infinidade de Deus é algo que de fato não tem fim. Enquanto nós somássemos todas as coisas, chegaria no determinado produto ou no determinado resultado. Isso configura uma finitude, ainda que muito extensa. Mas a infinidade de Deus não é correspondente à soma total de todas as coisas. Em lugar disso, a infinitude essencial de Deus é aquela que qualifica todo o seu ser. Preste atenção. A infinitude de Deus qualifica cada um dos seus atributos, que nós veremos posteriormente, chamados comunicáveis. Os atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus comunica aos homens, eles são qualificados pela infinitude de Deus. O que eu quero dizer? Que o seu amor é um amor infinito. Atributo de qualificação, que é infinito ou infinidade, também com o atributo comunicável, o amor. Então, amor infinito. Mas nós também vemos que a sua santidade é uma santidade infinita. Quer dizer, a santidade como um atributo comunicável e a infinitude como um atributo incomunicável de Deus. E elas estão sendo um qualificando o outro. É isso que nós vemos. Nós vemos, por exemplo, que infinito é o poder de Deus, a sua ira também é infinita, e assim acontece com todos os outros atributos comunicáveis de Deus. Embora qualifiquemos algo ou alguém como sendo perfeito, isso é muito comum quando nós queremos descrever a excelência de determinada coisa, seja de qualquer coisa. Por exemplo, você faz um prato muito delicioso e aquilo está tudo corretamente, está tudo certinho, você vai descrever como isso está perfeito. É a perfeição num prato. E muitas vezes nós dizemos que determinada coisa é perfeita. O problema é que, ou o que nós devemos ter em mente, melhor dizendo, é que nós não temos a concepção real da perfeição de Deus. Nós usamos essa linguagem, mas nós não temos uma concepção perfeita, ou uma concepção perfeita acerca da perfeição. Nós não temos algo que nos confira toda a definição objetiva do que é perfeição. A única coisa perfeita é Deus. E mesmo em toda a sua perfeição, preste atenção, mesmo em toda a perfeição, você não consegue compreendê-lo totalmente. Por grande que é, ou por imenso, majestoso que é o nosso Deus, nós, criaturas finitas, não conseguimos abarcar aquilo que é infinito, por óbvio. Nós não conseguimos
condensar ou conseguimos suprimir de tal forma que seja acessível compreensivelmente, totalmente a nós, a perfeição e infinitude de Deus. Desse modo, irmãos, diante dele, qualquer perfeição logo se dissipa ou é anulada. Qualquer coisa que nós digamos, isso é perfeito, comparativamente a Deus, obviamente, não podemos sustentar algo como sendo perfeito, porque só Ele é perfeito. Uma coisa interessante que nós vemos na Escritura é que a própria palavra de Deus, a palavra registrada do Senhor, a revelação do Senhor, é chamada de perfeita. Só aqui nós temos um grande destaque em relação à perfeição de Deus. Nós temos, por assim dizer, acesso, em alguma medida, à perfeição de Deus como registrada nas Escrituras. É por isso que a palavra de Deus é vista como perfeita, como uma palavra que procede do próprio Deus, registrada e gravada para nós, de maneira que nós podemos perceber realmente a perfeição de Deus em alguma medida que nos for cabível. Nós temos, falando sobre a perfeição, lembra que nós estamos vendo 3 aspectos da infinitude de Deus. Nós estamos na perfeição. Os textos bíblicos que dizem respeito à perfeição de Deus são alguns que eu trouxe para nós. O primeiro deles está registrado no livro de Jó, no capítulo 11, do versículo 7 ao 10. Eu vou ler Jó 11, do 7 ao 10, que diz o seguinte: porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende a alguém e chama a juízo. Quem poderá impedir? Outro texto bíblico que diz respeito à perfeição de Deus, Salmo 145, 3, como nós lemos logo do início. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Não pode ser captada, não pode ser capturada, não pode ser registrada, não pode ser observada. A sua infinitude em relação à perfeição. O Salmo de número 119, no versículo 96, diz o seguinte: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Perceba o contraste que o salmista está estabelecendo. Ele fala que todas as coisas têm um limite de perfeição. Contudo, o tom é diversativo, o tom é de contraste. O teu mandamento é ilimitado. Perceba o limite e o ilimitado. Toda a perfeição tem seu limite, mas a perfeição da palavra de Deus, retomo isso que falei anteriormente, o mandamento de Deus, a lei de Deus, o mandamento do Senhor é ilimitado. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 48, nós temos Jesus Cristo falando o seguinte, Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O nosso Senhor Jesus ensinando sobre a perfeição de Deus. Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, diz o seguinte: a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Mais uma vez, atributos concernentes ao ser de Deus, estão sendo representados ou descritos ou tem correspondência, fazendo referência à palavra de Deus. A lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Hebreus, no capítulo 7, no versículo 28, diz o seguinte: porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Numa das nossas primeiras aulas, eu falava que nós precisamos considerar que todos os atributos a que nós nos referenciamos aqui, ou que nós estudemos aqui, dizem respeito às 3 pessoas da Trindade.
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aqui, claramente, nós temos que Cristo é constituído perfeito para sempre. Ele está falando sobre o ofício sacerdotal de Cristo. Então, nós vimos a perfeição como um aspecto da infinitude de Deus. Agora nós vamos para o segundo aspecto, que é o aspecto da eternidade. A infinitude de Deus, quando é aplicada ao tempo, ela é chamada de eternidade. Ao invés de você falar que Deus é infinito em tempo, você pode usar o sinônimo dizendo eternidade. É por isso que é um aspecto da infinitude de Deus. A eternidade é um atributo de Deus, enquanto o tempo, como nós conhecemos, é criado, é algo criado. O tempo foi criado enquanto Deus criava todas as coisas. É por isso que você vê no primeiro capítulo de Gênesis que terminava o primeiro dia, terminava o segundo dia. Isso já é uma classificação temporal. Inclusive, a primeira palavra da Escritura é no princípio. Princípio é uma classificação de tempo, mas isso não corresponde a Deus porque ele não tem princípio. Ele sempre foi, é e sempre será. Então, nós temos a eternidade, é um atributo de Deus, mas o tempo é algo criado. A eternidade não é alguma coisa que está fora de Deus e que por acaso corresponde a Deus. Não, a eternidade pertence só a Deus. Tudo mais fora dele é criado e está condicionado ao tempo. Nesse sentido, Deus está, e como sempre esteve, sempre estará, acima do tempo. Deus está fora do nosso tempo, embora nós o vejamos interagir e também se relacionar dentro do tempo, do nosso tempo. Embora ele se manifeste no nosso tempo, no tempo que ele criou e interaja neste, ele está acima, fora do tempo, por causa da sua eternidade. O tempo, como se sabe, tem desenvolvimento. Algo contrário à imutabilidade e à independência de Deus, por exemplo. Nós já vimos que Deus é imutável e nada pode mudar, nem o tempo pode mudá-lo, nem o tempo pode amadurecê-lo, por exemplo. Enquanto o tempo, como algo criado, tempo como nós conhecemos, tem um desenvolvimento, tem uma cadência. O tempo, por exemplo, é algo sequencial. Ele compõe-se de instantes e eventos cronológicos que são subsequentes. Muitos eventos, ou instantes, ou segundos, ou minutos, ou quer horas, dias, anos, eras, ele envolve uma sequência, o que não cabe em Deus. Nós já vimos alguma coisa disso em outros atributos. É precisamente no tempo que temos o que chamamos de antes, o agora, o depois. Nós temos o ontem, o hoje, o amanhã, o passado, o presente e o futuro. Mas para Deus, a eternidade faz com que todas as coisas, ou todos os tempos, sejam um eterno presente. Deus não olha as coisas como que dizendo foi ontem. Para ele, por causa da sua eternidade, todas as coisas estão diante dele como um agora, como um hoje, como um presente. É por isso que nós já vimos em outras aulas que o nome dele diz respeito a eu sou. Não eu era ou serei, mas eu sou. E amanhã Deus diz eu sou e depois Deus diz eu sou. Um eterno presente, diz respeito à eternidade. A eternidade de Deus então faz com que todas as coisas sejam um eterno presente. Os textos que nos mostram isso, a eternidade de Deus, podem ser vistos tais como Salmo de número 90, no versículo 2. Já lemos esse salmo aqui e eu quero trazê-lo de novo. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes é uma linguagem temporal. Não existe antes para Deus, e nem depois, e nem o agora. Para ele, tu és, ou ele é, para sempre, de eternidade a eternidade. Salmo de número 102, versículo 12, diz o seguinte: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória de teu nome, ou do teu nome, de geração em geração. Ainda em Efésios, no capítulo 3, o versículo 21, diz o seguinte: A ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
Ainda mais, uma das cartas de Paulo, carta de Paulo a Timóteo, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 16, diz o seguinte: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele glória e poder eterno. Amém. Irmãos, Deus é o único que possui imortalidade. Existe uma filosofia antiga, uma filosofia que é referenciada a Platão, que fala sobre a imortalidade da alma. Pois bem, a Escritura não ensina que nós somos imortais. Pelo menos não como a Bíblia mesmo defende imortalidade. Deus é o único que possui imortalidade. Se nós tivermos imortalidade, preste atenção, é porque Deus nos conferiu a imortalidade. Mas não é porque nós temos em nós mesmos. Nós não falamos sobre imortalidade da alma, por exemplo, porque isso não cabe nas Escrituras. A imortalidade definida nas Escrituras é uma vida eterna, preste atenção na linguagem de salvação, vida eterna na presença de Deus. É isso que nós vemos como definição de imortalidade aos crentes nas Escrituras. Isso não significa que aqueles que rejeitam o Senhor e vão passar a eternidade no lago de fogo ou na condenação eterna estarão e serão extinguidos. Não pense assim. Mas imortalidade, como definido nas Escrituras, é a vida eterna para sempre na presença de Deus, enquanto o descrente em condenação terá morte eterna, embora esteja sofrendo, vivo, por assim dizer, toda essa condenação. Mas Deus é o único que possui imortalidade. Pois bem, já vimos perfeição como um aspecto da infinitude de Deus e vimos também a eternidade. E o terceiro aspecto diz respeito à imensidão de Deus. A imensidão de Deus é a infinitude aplicada ao espaço. Antes nós vimos que a eternidade é a infinitude aplicada ao tempo. Aqui nós vemos que a imensidão é a infinitude de Deus aplicada ao espaço, onde nós vemos também o que nós chamamos de onipresença divina. Esse é um termo que provavelmente você já tem ouvido, que comumente se fala, mas imensidão é diferente em alguns aspectos que nós veremos da onipresença de Deus. Porque, por exemplo, a imensidão espacial, ela tem que ver com a essência indivisível de Deus. Lembra que no começo a gente falava sobre o fato de a gente falar sobre a extensão de Deus e alguns pensarem que determinada parte de Deus está num lugar e outras partes estão em outros lugares? Não cabe e nós devemos rejeitar essa ideia. Por isso que quando nós falamos sobre imensidão de Deus com relação ao espaço, nós dizemos que Deus está plenamente, completamente, com todo o seu ser em cada lugar do universo, da microcriação à macrocriação. Deus enche todas as coisas com a sua presença completa. É por isso que nós falamos que imensidão espacial diz respeito à essência indivisível de Deus. Deus não tem partes, por isso não pode ser dividido. Mas nós podemos falar sobre onipresença de Deus. Vemos imensidade, agora nós vamos falar sobre onipresença de Deus. A onipresença tem a ver com o fato de Deus estar presente em todos os lugares e ter uma relação com todas as criaturas. A onipresença de Deus diz então mais respeito à relação que Deus tem com todas as criaturas, uma vez que está em todos os lugares completamente. É por isso que imensidão e onipresença se completam. Deus não apenas está em todos os lugares, mas Deus também se relaciona. Imensidão, onipresença. Essa é a distinção para que a gente perceba como elas se relacionam. Por imensidão, nós falamos de Deus estar completamente e concomitantemente ou simultaneamente em todos os lugares. E por onipresença, nós falamos então sobre Deus se relacionar com todas as suas criaturas ao mesmo tempo, onde quer que elas estejam. Isso é importante, inclusive, para nós considerarmos a nossa vida cristã de relacionamento com Deus. Afinal de contas, quando Deus está conosco, Ele está ali completamente.
Deus não tem representantes para que ele vá, esse representante vá em seu nome e ali esteja conosco e a gente entende que Deus está conosco por um representante. Não é assim. Deus se relaciona conosco completamente o tempo todo. É como se Deus estivesse exclusivamente conosco o tempo todo. E é assim que nós podemos entender, de certa maneira. Há 3 tipos básicos sobre presença. Tá? Nós podemos falar, em primeiro lugar, sobre uma presença circunscrita. O que eu quero dizer com isso? Uma presença circunscrita diz respeito a algum objeto ou algum corpo que ocupa um espaço no universo, por exemplo. Essas coisas, elas estão limitadas, por assim dizer, ao espaço onde elas estão. Então é por isso que nós falamos sobre a presença com esse aspecto, a presença circunscrita. Mas nós podemos ver também a presença espiritual de Deus, a presença espiritual, melhor dizendo, a presença circunscrita e a presença espiritual. A presença espiritual corresponde a anjos e demônios, por exemplo. Você quer um exemplo bíblico? Naquele momento onde Jesus ele liberta o gadareno, em certo momento onde Cristo pede o nome dele, ele diz legião, porque somos muitos. Isso significa que em um só lugar muitos podem estar, diferente de um corpo. Se um corpo está em um lugar, não tem como o outro corpo estar no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, não tem como. Mas nós vemos que no caso da presença espiritual, é possível que, por exemplo, os vários demônios estejam em um homem só, como nós vemos na Escritura. Mas ainda nós temos a terceira forma de presença, que é a presença divina. E como tal, ela é única, pois somente Deus tem a onipresença e a imensidão, como nós já vimos anteriormente. Agora, é importante que nós consideremos alguns modos de presença divina, porque talvez, enquanto eu estou falando com você, você deve ter se lembrado de textos bíblicos que dizem respeito diz respeito ao fato de que Deus não está presente ou que alguém se retirou da sua presença. Nós lemos, por exemplo, que Caim se retirou da presença de Deus. Como é possível dizer que Deus está em todos os lugares completamente ao mesmo tempo se eu posso me retirar da presença dele? A questão é que nós precisamos entender os modos da presença divina. O que nós temos é que Deus está, sim, em todos os lugares, essencialmente, preste atenção, essencialmente Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Ele não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo do mesmo modo. O caso é o seguinte, Deus ele está presente na sua igreja e com os seus eleitos, diferente do que está presente no mundo e com aqueles réprobos ou os ímpios. Mas ele está presente em ambos os lugares, mas está de maneira diferente. Por exemplo, Deus está presente no céu, e ali ele manifesta a sua justa ira, a sua bondade, melhor dizendo. No céu ele manifesta a sua bondade e ele manifesta a sua graça e seu amor e a sua bem-aventurança de uma maneira ímpar, na presença de Deus. Deus está presente ali, mas tem se manifestado dessa forma. Agora, você tem a presença manifesta de Deus no inferno. Não pense que o inferno é um lugar onde Deus não está. E um lugar onde Deus não vai. Deus preenche todos os lugares. Mas o que Deus está fazendo no inferno? Ele está presente ali de uma maneira a manifestar a sua justiça e a sua ira e o seu julgamento ininterrupto sobre os condenados. Deus está em todos os lugares, mas ele está de maneiras diferentes. Ou ele está manifestando um atributo, ou se manifestando nesses lugares diferentes ao mesmo tempo, de maneiras diferentes. A única coisa que pode nos separar dele é o pecado, como nós vemos em Isaías 59, no capítulo 59, 1 e 2, que a mão do Senhor não está encolhida para nos salvar e nos abençoar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas, mesmo o pecado nos separando de Deus, isso não significa que Ele não está presente conosco. Como é que funciona isso? Como é que isso se dá?
Acontece que nós dizemos que o pecado nos afasta de Deus no sentido espiritual, o fato de Deus ser incompatível com o pecado. Ele não está conosco de uma maneira bem-aventurada, por assim dizer. Deus não está presente conosco de modo agradável, favoravelmente. Ele está de uma maneira aversa a tudo aquilo que nós fazemos como pecado. Deus está presente, mas não da mesma forma. A única coisa que nos separa dele é o pecado, mas ainda assim essa separação não é espacial ou física, mas é uma separação, uma incompatibilidade espiritual. Até porque, por exemplo, no primeiro mandamento, vocês devem se lembrar, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Até nesse mandamento nós somos certificados de que ao cometermos o pecado, ele está na nossa presença, ou nós estamos na presença dele o tempo todo. O tempo todo. Os textos bíblicos que nos ajudam a ver a imensidão e a onipresença de Deus são alguns que eu vou ler e peço que você acompanhe. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo livro das Crônicas, 16, 9. Por quê? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Existe alguma coisa que Deus não vê? Os olhos dele percorrem toda a terra. Os olhos dele veem todas as coisas. O Salmo 139, um salmo que é bem conhecido também, do versículo 7 ao versículo 10 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas do alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus está em todos os lugares. O que ele está dizendo aqui, não tem como escapar da presença de Deus. Se você quer fugir, como Adão e Eva quiseram se esconder de Deus após o pecado, a má notícia é que você não pode. Provérbios, no capítulo 15, do versículo 3, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. O nome de santo. Deus dizendo: habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus está no alto e sublime trono, Deus está no alto e sublime lugar, mas também habita com o abatido e espírito e o contrito de espírito. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 23, versículo 24, Jeremias 23, 24, diz: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Deus perguntando, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Essa é uma pergunta, Deus mostrando a sua imensidão. Hebreus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 13. Preste atenção na leitura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus está dizendo, o escritor aos Hebreus está escrevendo sobre Deus e a sua palavra. Quando ele fala sobre a palavra, ela discerne pensamentos, é como se ela visse, é como se fosse um ser pessoal a palavra de Deus. Ele está descrevendo assim, mas veja o que diz o versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quem? Da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele. Agora ele está fazendo referência a um ser específico, daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus aqui está sendo usada quase que como um sinônimo da
onipresença ou da imensidão de Deus, daquilo que vê todas as coisas por consequência disso. O livro de Apocalipse, no capítulo 14, do versículo 9 ao versículo 10, nos mostra, certifica de que Cristo sim, o Cordeiro sim, está no inferno, por assim dizer, e ali ele está presente de uma forma justa e de juízo, por assim dizer, e de julgamento. Diz assim, Apocalipse 14, versículo 9 e 10. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho e do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O inferno é uma declaração do sofrimento interno e eterno na presença do Cordeiro. É isso que nós temos na Escritura. Agora eu preciso fazer uma ressalva. Da outra vez eu fiz ressalvas, quero fazer uma ressalva aqui. O fato de Deus ser infinito em seus atributos não obriga a Deus a exercer ou executar ou manter e manifestar os seus atributos de forma infinita sobre tudo e todos. O que eu quero dizer com isso? O fato de Deus ter um amor infinito não o obriga a amar infinitamente todos os homens a ponto de salvá-los, por exemplo. Nós podemos dizer que Deus ama todas as pessoas? Podemos, precisamos qualificar esse tipo de amor e dizer falar sobre o que estamos falando, melhor dizendo, ou definir o que estamos falando. Mas eu não sou obrigado a dizer que porque Deus é infinito em todos os seus atributos, eu preciso dizer que ele tem obrigatoriamente de exercer esses atributos de modo infinito o tempo todo. Assim como nós podemos dizer que Deus não exerce a sua ira infinita o tempo todo e sobre todos e não manifesta ela sobre todos. Porque os eleitos tiveram a ira infinita de Deus derramada sobre o seu representante mediador, que é Jesus. Então Deus seria injusto derramando sobre Cristo e derramando sobre um eleito a ira que ele derramou sobre, a ira infinita que ele derramou sobre Cristo. Então nós não podemos entender que a infinitude de Deus obriga que ele exerça os seus atributos de modo infinito o tempo todo, em todos os lugares, com todas as criaturas. Isso não deve ocorrer no nosso pensamento. Ele faz o que ele quer, o tempo todo e a maneira como ele decretou. Por isso, irmãos, vamos dar algumas aplicações. Nós temos algumas aplicações sobre esse atributo de Deus. A primeira aplicação é que nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Nós lemos anteriormente que o nosso Senhor Jesus disse que Deus é perfeito, mas nós lá também vimos, em Mateus 5,48, que nós devemos ser perfeitos tal como Ele é. Entretanto, nosso Senhor disse que nós devemos ser a imagem ou devemos tê-lo como luz ou aquele que é molde para a nossa perfeição. Aí agora talvez você me pergunte, como é que eu posso chamar a infinitude ou a perfeição de Deus de atributo incomunicável, que são aqueles atributos que não são comunicados ao homem, como algo que eu devo fazer ou devo ser? Não seria ilógico pedir para que você seja perfeito como o seu Pai Celestial é perfeito, uma vez que esse é um atributo incomunicável e você não pode ter? Seria ilógico, seria irracional pedir estas coisas. A questão é que quando Cristo diz que nós devemos ser perfeito tal como Ele é, nós devemos moldar a nossa moral, o nosso caráter e nos purificar. Entenda que a caminhada cristã é uma caminhada de purificação dos nossos pecados, de maneira que nós estamos sendo levados a pecar cada vez menos. Por conseguinte, nós estamos nos parecendo mais com Deus. O caso é que quando Deus é descrito como perfeito, moralmente, significa que Ele nunca pecou, não erra, não peca e nunca pecará. Nós pecamos, nós somos seres caídos, miseráveis,
caídos e mortos em delitos e pecados. Mas quando somos regenerados pelo Espírito e temos uma nova vida, nós agora caminhamos numa vida de santidade. E esse caminho de santidade faz com que nós sejamos cada vez mais perfeitos como o nosso Pai Celeste é, pelo poder do Espírito. É por isso que faz todo sentido a imagem de Deus ser evocada para dizer que nós devemos ser perfeitos. Como que é possível que nós sejamos perfeitos? Você pode dizer, tá, ok, entendi a diferença entre a perfeição de Deus e a minha, e por isso eu devo ser perfeito como meu Pai Celeste é. Mas como? Como é que eu me torno perfeito? Paulo escreveu o seguinte trecho e eu quero que você preste atenção. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Preste atenção. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O caso é que nós temos a ordem, que devemos ser perfeitos como nosso Pai Celeste, mas também temos o recurso, ou o que nós chamamos de meio de graça, que é quando Deus nos confere a sua palavra, que é o inspirada e útil para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. A resposta está dada. Como é que eu posso me tornar perfeito? Mas ainda pode ser dito. Nossa santificação está diretamente ligada à intercessão de Jesus Cristo em nosso favor. Por exemplo, um registro da intercessão de Cristo como nosso sacerdote está no Evangelho de João, capítulo 17. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, também diz que o modo como nós somos santificados é pela verdade de Deus. E o que é a verdade de Deus? Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O fato é que Cristo ora por nossa santificação, pedindo que Deus nos aperfeiçoe, ou nos santifique, ou nos torne perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, pela palavra de Deus. A fim de nós sermos perfeitos, irmãos, nós devemos então aprender das Escrituras. E não só isso, mas devemos consequentemente praticar as Escrituras. Aprender delas, uma vez que elas são inspiradas e úteis para nos aperfeiçoar, e também praticá-la em todo o tempo. Somos ordenados à perfeição e, para tanto, somos munidos do instrumento aperfeiçoador do Espírito, a palavra de Deus. É o Espírito que nos santifica pela palavra, não sem a palavra. Podemos ser perfeitos quanto ao modo de falar, por exemplo. Tiago escreve, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Então temos sim, existe sim forma de nós nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Mas não se iluda, irmãos. Não se iluda achando que nós alcançaremos essa perfeição deste lado da eternidade ou nesse tempo de peregrinação. Veja o que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nossa caminhada cristã é uma caminhada que busca a perfeição como nosso Pai Celeste é perfeito, mas nós não atingiremos essa perfeição aqui, como Paulo escreveu aos Filipenses. Eu não julgo ter alcançado a perfeição. Antes, prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo, Paulo escreveu aos Filipenses. Isso significa que a perfeição como tal exigida completamente de nós só será alcançada no novo céu e na nova terra. Mas o caso é que aqui e agora nós devemos buscar na palavra de Deus para aquilo que nós precisamos para ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. A segunda aplicação nos diz: nossa conduta se dá na presença de Deus. Nossa conduta se dá na presença de Deus. Isso pode ser uma boa notícia ou uma má notícia para você, a depender da sua conduta. A nossa conduta é feita diante de Deus, na presença de Deus.
Então isso pode ser uma boa ou uma má notícia. Tudo o que pensamos ou deixamos de pensar, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, tudo o que desejamos ou deixamos de desejar, é feito sob os olhos atentos do nosso Deus. Tudo, irmãos. Tudo. Quando nós quebramos a sua lei, nós quebramos a lei de Deus diante do juiz e legislador de toda a terra, que é Deus. E se nós não tivermos um advogado diante de Deus que nos represente e nos defenda, que tem que ser alguém justo, então, irmãos, nós seremos condenados. Se nós quebramos a lei desse Deus e fazemos isso na presença de Deus, se nós fazemos diante do juiz que não é corrupto, do juiz que não faz concessões, do juiz que não tem uma justiça que é um tanto laxa ou relaxada, mas é uma justiça perfeita e eficaz. Se nós pecamos diante desse juiz, irmãos, é bom que nós tenhamos um advogado junto ao Pai, que seja justo. Do contrário, nós seremos condenados. Se nós não atendemos ainda a sua convocação que ele faz na nossa presença, quando ele nos convoca a ir até ele, quando ele nos diz para abaixarmos as nossas armas de justiça própria e nós confiarmos na justiça de Cristo, abandonarmos as nossas obras e méritos, achando que com isso conseguimos salvação, quando ele nos convoca a olharmos para Cristo e buscarmos somente a Cristo, se nós não atendermos a voz do nosso Senhor, nós seremos considerados rebelde diante daquele que corta, que pode cortar a nossa respiração, de acordo com o Salmo 104. Nós então estamos em sérios perigos quando não atendemos a voz do nosso Senhor e quando não cumprimos a sua lei, a menos que haja um intercessor, um mediador entre nós e o nosso Deus, que é Jesus Cristo, o único mediador. Não santos ou vários santos ou um santo especial ou qualquer outra obra meritória de qualquer ser que seja. Somente Jesus Cristo é o mediador. E somente Ele pode nos tirar dessa situação de dificuldade, nos colocar de um lado de rebeldia para um lado de submissão e nos tirar de condenados para justificados. Somente Cristo Jesus. A menos que nós reconheçamos e atendemos ao Rei Supremo, nós seremos lançados na prisão. Nós seremos lançados na prisão e condenação eterna, irmãos. Ainda assim, entretanto, se você já reconheceu a Cristo e atendeu a Ele, o seu chamado e convocação, e ainda o ama, você precisa considerar a verdade de que sua obediência ou desobediência é feita diante de Deus. Mesmo na sua caminhada cristã, mesmo que você seja salvo, cada coisa que você faz na presença de Deus. E como já disse, pode ser uma boa ou uma má notícia isso para você. Não é sem motivo que nós temos o acréscimo no primeiro mandamento escrito diante de mim. A sua onisciência, aquele atributo que faz com que Deus conheça todas as coisas e veja todas as coisas, a sua onisciência é fruto da sua onipresença, porque Deus está presente em todos os lugares, inclusive conosco agora, aonde quer que você esteja, completamente Ele está, simultaneamente. Quando Ele está presente, então Ele sabe de todas as coisas, porque Ele vê todas as coisas. A onisciência é um tipo de fruto da sua onipresença. Portanto, irmãos, isso serve de argumento. Falar que nós pecamos ou obedecemos a Deus diante de Deus serve de argumento para nos dissuadir de pecados, de vários pecados que estejamos prontos a cometer. Quando você vai cometer um pecado ou ceder uma tentação, lembre-se, eu estou diante de Deus. Deus vai ver todas estas coisas que eu farei escancaradamente na sua face. Eu ofenderei Ele diante dEle, na presença dEle. Nós também temos isso como um argumento para nos persuadir, antes era dissuadir, para nos persuadir a fazer tudo conforme o Senhor quer em seu serviço e para a sua glória. Quando eu digo diante de mim, ou quando digo que Deus está diante de mim quando vou fazer alguma coisa, eu preciso ser
convencido de abandonar qualquer tentativa de pecado, qualquer inventiva de fazer algo que é contrário à vontade de Deus, mas também devo considerar que diante dele eu obedecerei a ele. Essa é a nossa postura, irmãos. E uma terceira e última aplicação de hoje nos mostra que para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. O que, por certo, afeta a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. O que você faz quando você ora a Deus, senão que você está pedindo a Ele coisas que estão fora, por exemplo, do seu alcance? Ou mesmo você pode orar alguma coisa que você é capaz de fazer, por assim dizer, que é algo que você deve fazer, mas sabe que você não é capaz de fazer se Ele não te abençoar e te ajudar? Porque você ora pedindo para que Deus leve seus trabalhos a bom termo, que você consiga fazer com toda diligência e excelência todas as coisas, completar um trabalho específico que seja. Você ora porque você sabe que sem Deus você não consegue fazer estas coisas. Essa é a postura do crente diante de Deus em oração. Nós não fazemos da oração um amuleto para coisas impossíveis. Para as possíveis eu consigo. Aí eu oro só quando o negócio está difícil mesmo. Não é assim. A oração é para coisas que são impossíveis a nós, mas também para coisas que são possíveis, por assim dizer, e que é nossa obrigação. Porque Jesus disse em determinado momento: sem mim nada podeis fazer. Você que trabalha pelo pão de cada dia, mas você ora pedindo que Ele te dê o pão de cada dia. Por quê? Porque se Ele não fizer, não importa quanto você trabalhe. Se Ele não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela, diz o Salmo. Quando nós oramos pedindo a Ele que não nos deixe cair em tentação, embora seja a nossa função resistir ao diabo e não cair nas tentações da nossa carne, embora seja nossa função, nós oramos a Ele pedindo que Ele dê triunfo a nós sobre essas tentações, para que glorifiquemos o seu nome. Esse pedido está ali porque somente pela capacidade e capacitação de Deus é que nós conseguimos vencer tentações. Conseguimos o pão de cada dia, por exemplo. Nós vemos ainda que é nosso dever de desenvolver a salvação, é nosso dever desenvolver essa salvação com temor e tremor, mas é Deus quem efetua em nós o querer desenvolver a salvação e o realizar o desenvolvimento dessa salvação. Isso significa que não só o desejo de agradá-lo, mas a execução de fazê-lo, a execução de levar isso às vias de fato é algo que somente pode ser garantido por Deus. Para Deus nada há impossíveis, não só com relação às coisas que nós consideramos milagres que precisam ser feitos. É verdade, nós devemos orar a Deus por intervenção, por cura ou por restauração, seja do que quer que for, da saúde, de um casamento ou coisas assim. Nós devemos e dependemos dele. Se ele quer ou não é outro assunto, mas nós devemos orar a ele pedindo. Mas nós também devemos orar por coisas cotidianas, por coisas que para nós são tão simples e garantidas que Deus não se envolve com isso. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Para Deus, nada é impossível e isso nos mostra que nós devemos orar por todas as coisas ou para ter todas essas coisas, mesmo as mais pequenas e cotidianas ou corriqueiras. A nossa salvação, por exemplo, era impossível sem a graça eficaz de Deus. Você foi atraído por Deus, porque a graça de Deus é irresistível e eficaz. Mas você não viria a Deus se não fosse a obra, o poder de Deus sobre os impossíveis. É impossível que um homem vá até Deus por si mesmo, mas como Deus o atrai irresistivelmente e de modo eficaz, então é possível que agora esse homem seja levado à presença de Deus para a salvação. Essa é a dinâmica da vida cristã desde o início. Não há dúvida de que o caminho cristão, então, é marcado em andar em impossibilidades. Somente pela instrumentalidade da palavra de Deus é que nós somos salvos, mas também temos a santificação que é exigida de nós. Não pense diferente. Não ignore essas verdades. Portanto, irmãos, dependa de Deus. Dependa dele.
ore a Ele, vá até Ele, suplique a sua assistência ininterrupta em todas as coisas, ou para todas as coisas. Esse foi o estudo sobre a infinitude de Deus e a infinidade de Deus. Eu espero que Deus abençoe você e continue a edificar a sua alma com essa doutrina verdadeira, sólida das Escrituras acerca do nosso Deus imenso, o nosso Deus eterno e o nosso Deus perfeito. Imenso, eterno e perfeito. Esses são os aspectos da infinitude de Deus. Vamos orar para encerrar? Deus amado, Deus poderoso, nós te agradecemos pelo que foi exposto aqui por tua palavra. As doutrinas, as articulações da doutrina de Deus, da doutrina do Senhor, que nós pudemos vislumbrar em alguma medida nesse momento. Nós te agradecemos porque o Senhor se revela de modo infinito, imenso, eterno. O Senhor é perfeito. E nós te agradecemos porque o Senhor é assim, rocha para nós. O Senhor é assim, aquele que não há impossíveis, para quem não há impossíveis. O Senhor é aquele de quem dependemos o tempo todo. O Senhor é aquele com quem nos relacionamos o tempo todo. Não seremos afastados do teu amor em momento algum. Nós te agradecemos, Pai, por tamanha bondade em nos mostrar mais de si mesmo, de ti mesmo para nós. Ajude-nos a caminhar firmes nessas verdades. Ajude-nos a viver estas verdades, sabendo de que nós pecamos ou agradamos a ti na tua presença. E que também não há impossíveis para o Senhor. E que também, Senhor, nós devemos ser perfeitos como tu és perfeito. Em nome de Cristo nós pedimos a tua ajuda, ajude-nos em todo o tempo. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe você, guarde este dia, dia do Senhor, lembre-se de o guardar, lembre-se o dia de descanso para o guardar, é isso que diz a sua palavra, e que você aproveite e desfrute mais desse Deus imenso, desse Deus poderoso, desse Deus infinito e eterno. Que você se delicie nessas verdades da Escritura. Em nome de Cristo Jesus. E até a próxima aula, se Deus quiser.